Então, pessoal, para iniciarmos o nosso módulo de relatórios, nós vamos iniciar com o bilhetador de serviços. Então, nós vamos acessar relatórios, bilhetador de serviços. Nesse relatório, a gente vai visualizar a bilhetagem dos serviços contratados. É aqui que a gente vai ter acesso a esses custos em relação à plataforma. Então, ao acessar o bilhetador, nós vamos ter alguns atalhos para período que a gente deseja filtrar e nós vamos ter o campo de período. Então, nós podemos utilizar os atalhos ou preencher manualmente o período. Então, nós vamos informar um período desejado. Nós podemos opcionalmente filtrar por um status de chamada, por um tipo de número móvel ou fixo, por um número de origem ou de destino e o tipo de serviço, onde nós vamos ter os custos de ligações saentes, ou seja, ligações ativas que excederam o nosso plano de minutos. Nós vamos ter a bilhetagem de 0800 e 4003, tokens de IA, no caso da contratação da inteligência artificial da Sonax, e a transcrição de voz, o TTS, pois algumas vozes para a criação de URA e de música de espera, né, de áudios dentro da plataforma, terão algumas cobranças também. Então, nós podemos filtrar pelo tipo de serviço desejado. E vamos manter o tipo de relatório inicialmente analítico. Ao clicar em pesquisar, ele vai gerar os relatórios com número de protocolo, data e hora, número de origem, número de destino, o tipo de serviço, se vai ser ligação sainte, 0800, token ou TTS, a duração ou quantidade desse serviço, a unidade desse serviço, o código CIP em caso de ligações saintes, ou seja, o código ali referente ao status dessa chamada e o status desse serviço. Em caso de ligações, atendida, não atendida, cancelada. Então, aqui nós vamos ter o status dessas chamadas, né, dessas ligações registradas pelo sistema. E vamos ter a parte de custo. Em caso de ligações saintes, esse custo geralmente virá zerado, pois nós vamos utilizar o plano de minutos, onde nós vamos visualizar aqui, né, na engrenagem, ali no consumo das informações do plano, né, visualizados lá no primeiro módulo. Então, a gente vai ter o consumo dos minutos, mas no caso de exceder esse plano de minutos, nós vamos ter o custo excedente de cada chamada aqui na coluna de custos. Então, nós vamos ter todas as informações registradas dentro do bilhetador e nós podemos baixá-lo em Excel. No modo sintético, ao pesquisar, ele vai nos trazer data a data filtrada aqui no campo de período e vai nos dar total de ligações, quantas ligações foram para móvel, quantas para fixo, o total de minutos consumido dentro desse período, quantos foram para 0800, quantos foram para móvel, para fixo, o tempo médio de atendimento e o percentual de atendimento de chamadas, o ASR. E também vamos ter novamente a aba de custos, que inicialmente virá zerada, apenas, né, em caso de exceder o nosso plano de minutos. E logo abaixo vamos ter os gráficos referentes ao custo das ligações, ao tempo médio de atendimento, ao percentual de atendimento de chamadas, quantidade de chamadas realizadas e minutos consumidos dentro do período filtrado. Então, o bilhetador de ligações, né, o bilhetador de serviços, vai nos dar todas essas informações, tanto analíticas, né, chamada a chamado, serviço a serviço, e no sintético, né, de um modo mais estatístico, com os gráficos para o acompanhamento.